mortais, davam uns gritos e todo mundo dizia: esse pastor é de Deus. Então meu coração dizia: estou no caminho certo, segue. Então tudo que eu dizia era lei. E de repente você se depara com aquele que foi o mais manso entre os homens na terra, com aquele que é manso e humilde de coração. Você se depara com aquele que deu a sua vida para que eu fosse alguma coisa. Então você começa a se envergonhar de quem é. Você começa a se envergonhar do que prega. Vocês não têm ideia quantas vezes eu já me envergonhei do que eu preguei, porque apesar da palavra ser boa e da pregação ser correta, o meu coração, todavia, enquanto eu estava pregando, não era bom e nem correto. Eu usava a palavra perfeita para enaltecer um coração imperfeito. Então a gente cresce, amadurece, melhora em algumas áreas. E acredito que se Jesus não voltar e eu chegar onde meus antepassados chegaram, que é de 90 anos e para cima, eu acredito que eu não saberei ainda o que deveria saber, pelo tanto de vida que tive, e acho que eu vou sair devendo daqui. Mas o que eu quero dizer para vocês nessa noite é que o nosso ministério, quando a gente entende que nada é nosso, tudo é dele, e que o grande aqui é aquele que serve, não é aquele que fala, que manda, que comanda, que alça a voz, nem aquele que direciona. Então todas as vezes que tem um culto, eu tenho cuidado de falar para Deus se Ele recebe esse culto. Eu não faço culto para encher a igreja, mas ela pode encher. Eu não faço culto para me enriquecer, mas Ele pode dar dinheiro, trazer dinheiro. Eu não faço culto para impressionar, mas Ele pode impressionar seu coração. A única coisa que eu quero até o fim da minha vida, e eu sei que isso está sendo gravado, e não aqui, mas no céu, é que Ele receba. Todas as vezes que eu puder abrir os meus lábios para pregar essa palavra dEle, que seja do agrado dEle, que não haja outra intenção no nosso coração. Eu não quero fazer da igreja uma empresa, nem um negócio lucrativo, nem uma chantagem espiritual, nem um medo ou usar de artimanhas, artifícios. Eu quero que o Espírito Santo tenha liberdade, tenha acesso àquilo que Jesus veio fazer. Ele veio trazer a palavra de vida, e essa palavra de vida alcançou tantas pessoas que chegou até mim, e eu sou mais um porta-voz dessa vida que está nele, que há nele, que vive nele. Então você veio hoje no lugar certo, para ouvir a palavra certa. Aqui não tem revelação que Deus não revele. Aqui não tem sonhação que Deus não dê sonhos. Aqui não tem profecia que Deus não profetizou. Aqui tem uma palavra inspirada pelo céu e que é poderosa e capaz de entrar no meu e no seu coração e fazer o que Deus quer fazer nessa noite. Amém? E eu vou tomar a liberdade de entrar nesse texto aqui por duas palavrinhas só: sangue e água. Eu estudei muito essa semana sobre sangue e sobre água. Eu queria saber por que do lado de Jesus saiu sangue e água. Gente, eu não sei se alguém aqui é médico e nem sei se alguém aqui trabalha num necrotério. Mas o nosso coração é uma bomba. E o sangue que circula por mais de 200 quilômetros de vasos sanguíneos no nosso corpo, tem uma bomba no seu coração que faz esse trabalho. Ou seja,
por causa dele, os vasos são preenchidos e ininterruptamente cada parte do seu corpo tem vida, porque a vida, nós vamos ler aqui, está no sangue. Então, quando o seu sangue está circulando, todo o seu corpo tem vida. E quando uma parte do seu corpo não tem sangue circulando, é porque não tem vida, está morrendo. Muitas pessoas, algumas pessoas que têm diabetes e outras enfermidades, têm partes do corpo que não há circulação. E ali, se houver um ferimento, apodrece. Por que apodrece? Porque não tem vida, o sangue não está chegando ali. Quando acontece um ferimento no meu corpo e no seu, o sangue que passa por ali, ele jorra, ele esguicha, ele sai, ele vaza. Amém? Já viram isso? Se não tiver, tem uma faca aqui. Quem quiser experimentar, a gente faz isso. Mas ele vaza. Por que ele vaza? Fala assim comigo: porque estou vivo. Não é verdade? Porque essa bomba do seu coração, ela leva o sangue numa velocidade tão rápida para dentro do seu corpo, e ali, quando um vaso desse se rompe, ela joga para fora. Depois você tem que estancar. E assim é o processo também de cura. O Senhor vai curando, o sangue passando por ali. Não há como curar se aquele lugar morrer. Nenhum ferimento no seu corpo vai sarar se o tecido ali morreu. O sangue tem que continuar circulando e trazendo a cura. Amém, gente? Até aí? Fácil, né? Se tiver difícil, a gente vai aqui para espanhol. Hablas espanhol? Sim? No? Então, o que acontece aqui? Raciocina comigo, gente. Jesus está na cruz. De um lado dele, um ladrão, do outro também. Ele está no meio. E a Bíblia diz que os soldados, depois de um tempo de crucificação, que dava mais ou menos 4 horas, eles verificavam as pessoas que estavam na cruz. Como iria começar o pôr do sol, o Shabá, ou o Sabá dos judeus, e era Páscoa. Então, a ordem era: ninguém vai comemorar a Páscoa com gente na cruz. Então vêm os soldados e olha para um dos ladrões. O ladrão está vivo. O que ele faz? Ele pega uma marreta. E essa marreta, os ladrões estão meio que sentados na cruz enquanto crucificados. Ele pega a marreta e bate no joelho aqui, e ele quebra as pernas do indivíduo. Então ele morre. Há uma asfixia generalizada. Vem para o outro. A Bíblia diz que olha para o outro ladrão, ele está respirando ainda, está vivo. Está vivo? Então ele pega aquela marreta enorme e tal na perna e quebra, e desqualifica e separa do tronco. Ele morre imediatamente. Então ele vem para Jesus. Jesus está no centro. Quando ele chega até Jesus, ele olha e diz: esse aqui morreu. Mas, para nos certificar, vamos ver se ele morreu mesmo. Tinha que se cumprir a palavra, a profecia. Olha só, o que eu vou falar aqui é ciência. Em Jesus, antes de Jesus chegar, mais de 4.000 anos de história já tinha acontecido. Fala, 4.000 anos. Esse livro que está nas suas mãos e chamamos de Bíblia, foi escrito num período de 1.600 anos, por mais ou menos 42 autores diferentes. Significa que na era 1, no ano 1 da era cristã, tinha um escritor
no ano 100 tinha outro, no ano 40 outro, no ano 1000 outro. 1600 anos separa um escritor do outro, e a Bíblia tem 66 livros, e ela não se contradiz. Presta atenção, 1600 anos, matemática pura. 42 autores que não se conheceram. Teve gente que viveu, e a Bíblia, ela mesma se explica, ela diz que os seus escritores foram inspirados por Deus. O Espírito de Deus vinha sobre eles, e eles, inspirados por Deus, recebendo a revelação de Deus, começaram a colocar num papel tudo aquilo que recebiam. E assim foi com 42 deles. E eles não conheceram quem escreveu esse livro, quem escreveu o outro, quem escreveu os Salmos, não conheceu quem escreveu Gênesis, quem escreveu Esther, não conheceu quem escreveu Apocalipse, e assim foi. E a Bíblia permanece sendo guiada pela linguagem do Espírito em uma só direção, apontando para Deus. Já tentaram destruir esse livro de todas as maneiras. Políticos já se levantaram, governos já se levantaram, todos que se levantaram já caíram, e ela permanece para sempre. E nós chegamos aqui hoje e olhamos para essa cruz. Aparentemente não tem nada demais, mas tem, porque a Bíblia diz que Pilatos já tinha ido embora. O que significa o governador já ter saído da cena da crucificação? Significa que todo mundo já morreu, o espetáculo acabou. Significa que a autoridade máxima para os homens que estavam ali foi embora, ou seja, gente, acabou, vai todo mundo embora. Agora era hora apenas de ficar os soldados ali, revendo o trabalho que foi feito, se foi bem feito ou não. Então eles quebram as pernas de um, quebram as pernas de outro. E a Bíblia diz, quantos anos mesmo eu falei antes de Jesus chegar? Mais ou menos 4.000. Durante 4.000 anos foi escrito nesse livro, em todos os 66 livros, foi escrito pelos profetas sacros do Velho Testamento, que quem fosse o Messias, nele deveriam se cumprir 332 profecias. Ou seja, para alguém ser o Messias, era necessário que 332 profecias se cumprissem na vida dele. Uma das profecias era: nenhum dos seus ossos serão quebrados. Os Salmos revelam isso fortemente. Matemática pura agora. Eu não sei que número é esse. Você sabe me dizer qual a probabilidade de uma pessoa viver nesse planeta e estudar esse livro? Não estou dizendo de alguém que vem e ainda não tem um livro escrito, como no caso de Jesus. Estou falando de alguém dando uma colher de chá enorme, não, de chá não, de sopa enorme, vem para cá, estuda esse livro de ponta a ponta, um ano recluso num monastério, num mosteiro, onde quiser. Ele estuda esse livro, decora esse livro, e agora ele sai pelo mundo tentando cumprir 332 profecias escritas nele. Sabe qual a probabilidade de um ser humano conseguir isso? A matemática e a ciência dizem que é 87 seguido de 97 zeros. Eu não sei que número é esse. 87, eu só consigo chegar até 4 trilhão, seguidos de 97 zeros. Ou seja, ninguém na face da terra, se não fosse enviado de Deus, conseguiria cumprir profecias 332 em apenas 33 anos. E por que eu falei tudo isso?
porque Jesus está lá. Pilatos já foi embora. Os ladrões acabam de ser mortos, mas Jesus estava morto. Fala, ele estava morto. E vem um soldado com uma lança. Tem um documento, que eu anotei o nome dele, chama Mortalha de Turim. Na Mortalha de Turim, dizem, segundo esse documento, que a lança foi enfiada no lado direito dele. Eu não sei, mas vamos lá, vamos juntos. Jesus está ali e vem um soldado e pá! E quando ele tira a lança, a Bíblia diz que dele sai, jorra, salta, esguicha. Fala assim comigo, sangue e água. Agora eu pergunto, como é possível? Alguns médicos, cientistas dizem que seria fácil se a pleura que envolve o coração, se ela fosse afetada, então haveria ali um acúmulo de água no estômago por causa das constantes hemorragias e rupturas. Então, na posição que ele estava, seria fácil se fosse enfiado no coração jorrar. Mas a Bíblia diz que é do lado. Como é que é possível jorrar de alguém que já morreu, o coração parou? Porque quando o coração para, o sangue começa, fala comigo, coagular-se. Gente, eu não sou nenhum expert em medicina, eu não sei nada disso e tem gente que sabe muito mais do que eu. O que eu estou falando é apenas algumas coisas pinceladas do que eu estudei. O sangue começa a se coagular. Então me perdoem erros aí, porque os médicos sabem explicar melhor. O sangue coagulando, ele fica mais grosso. E quando ele fica mais grosso, não tem como sair sangue e água. E a palavra de Deus diz que Jesus tinha que cumprir 332 profecias nele. E mais essa foi cumprida, que estava escrito no livro dos Salmos. E então eu comecei a buscar o que significa o sangue e a água saindo dali. Porque hoje é um culto de santa. Algumas interpretações eu vou trazer para vocês. Teve gente que falou que o sangue era o batismo. Saiu sangue porque significava que ele queria que todos nós se batizássemos. Mas isso ele já deu ordem, lá em Mateus 28. A água era o batismo e o sangue era a sua morte expiatória. Uma outra vertente diz que a água era uma verdade natural. Então saiu de Jesus a verdade natural e o sangue era uma verdade divina. Ou seja, o natural e o sobrenatural saíram dele. Uma outra vertente diz que Jesus, a água que saiu do lado era a igreja. Porque do jeito que Deus tirou Eva da costela de Adão, Deus também tirou a igreja da costela de Jesus, do lado. Tem uma vertente que apoia essa ideia, que a igreja era a água que saiu do lado e o sangue era a Santa Ceia, que a gente vai tomar. Uma outra vertente diz que a água é a santificação e o sangue é o perdão dos pecados. As analogias são muitas. E como nós ficamos aqui no impasse de como é possível jorrar sangue e água de alguém que morreu, porque o coração já não fazia a pressão suficiente sobre os vasos, nós vamos entrar um pouco aqui no mundo espiritual. O que significa o sangue e a água? Aqui, olhando pelo lado macro da história e olhando mais espiritualmente, sair sangue e água do corpo do Senhor já é o primeiro milagre no corpo morto dele. O segundo é que ele ressuscitaria, amém, gente? Mas o primeiro já aconteceu ali. O corpo morto já expeliu sangue e água.
1 de João, capítulo 5, versículo de número 6, a palavra do Senhor nos diz mais ou menos assim: este é aquele que veio por meio de, fala comigo, água e sangue. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, tá vendo como é importante? Não só por água. Mas espera aí, será que sairia água de mim também? De nenhum dos ladrões saíram? Não só por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica. Olha só. Esse é aquele que veio por meio de água e sangue. Isso é Jesus Cristo. E não só por água e sangue. Olha o que diz agora. E o Espírito é o que testifica. O Espírito de Deus testifica que saiu dele sangue e água. Porque ele veio por meio do sangue e da água. Já está aumentando a curiosidade do significado. Porque o Espírito é a verdade. Sabe por que você está aqui? Porque o Espírito Santo de Deus te trouxe. Antes, quando no início do meu ministério, eu queria convencer as pessoas. Eu fazia o jogo espiritual. Eu fazia o milagre. Eu insinuava a presença de Deus. Eu era fazedor de fogo, como muitos pastores têm habilidade em mexer com o emocional e serem fazedores de fogos. E o fogo é aceso dentro da pessoa porque o pastor tem uma habilidade de fazer isso. Mas o Espírito testifica e o Espírito é a verdade. Nenhum homem de Deus pode fazer a obra de Deus se o Espírito de Deus não estiver com ele. Não dá para imitar o fogo de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus, a cura de Deus. Por isso que o Espírito é a verdade. Quem testifica seu ministério, seu chamado, não são os homens, é o Espírito. Nós podemos chegar diante de Deus com uma igreja de 1 milhão de pessoas, e o Espírito reprovar quem levou esse 1 milhão de pessoas lá. Por quê? Porque Deus não vê a habilidade humana, Deus não vê a capacidade humana, Deus não vê a sabedoria humana. Tanto que ele diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. O que quiser se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, em entender que eu sou o Senhor, e não divido a minha glória com ninguém. Ou seja, eu estou aqui, mas a obra não é minha. Você está ouvindo uma palavra que não é minha. Eu não decorei para trazê-la para você, mas o Espírito, que é a verdade, ele traz aquilo que eu e você precisamos ouvir. E agora você vai entender o que significa essas duas coisas, pelo menos dentre muitas outras. Há muitos significados que são dados para isso, mas eu vou dar duas interpretações. Uma vez eu fui contratado por um governador para jogar em um clube do Nordeste. Eu jogava futebol profissional. E quando eu cheguei naquele clube, eu não fiz 10 partidas. Eu não vou falar o nome dele, que vocês conhecem, vocês vão falar: meu Deus, misericórdia. Mas eu não cheguei a fazer 10 partidas, e eu fui campeão. Eu fiz só 2 gols, e não completei 10 partidas naquele time. Cheguei no finalzinho já, quase 2 meses só para acabar. Jogaram o ano inteirinho, ralaram o ano inteirinho. Eu cheguei só nas finais, e fomos campeões. Nas finais, eu estava lá nas fotos que saiu para o Brasil inteiro. Então o Brasil inteiro sabia que eu havia sido campeão lá, mesmo jogando apenas 5, 6 partidas. Só o meu time sabia que eu tinha jogado tão pouco e fiz só 2 gols. Foi mais ou menos isso que Deus fez por nós.
quando eu começo a falar isso, eu fui contratado pelo time certo, na hora certa, e fui campeão. Foi mais ou menos isso que Deus fez quando chamou você para Ele. Ele chamou você para o time certo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, talvez bem pertinho da volta de Jesus, só para ser campeão. Mais ou menos isso. Como Ele fez isso? O sangue simboliza, fora todas as outras questões de teólogos que coloquei aqui, que respeito, significa a nossa santificação e justificação. O sangue foi o preço pago pela minha e pela sua vida. Quando a Bíblia diz que saiu dele sangue e água, primeiro a Bíblia diz que saiu sangue. Sangue é a minha e a sua salvação. Ele me salvou. Pelo ato da cruz do Calvário, Ele me resgatou. Ele me salvou. Ele me salva e Ele me justifica. Eu sou justificado por Ele, nele, para Ele. É mais ou menos isso. Às vezes você pergunta, mas como pode ser? Eu já vou te explicar. A água significa, fala assim comigo, uma santificação, uma santidade de purificação. Porque a água na Bíblia, em muitas passagens, significa ação do Espírito. O Espírito Santo limpando, o Espírito Santo agindo, o Espírito Santo fazendo, o Espírito Santo incubando. Quando você pega as águas de Gênesis, Ele está lá trabalhando nas águas, incubando. Então o Espírito é muito ligado com a palavra, com as águas. Então, nesse contexto, o sangue é a nossa justificação, a água é a nossa purificação, dentro da santificação que Ele nos deu. E isso como pode ser? Lembra que eu falei para vocês que eu joguei 5 ou 6 partidas, no entanto, todo mundo que viu falou assim, olha, ele foi campeão lá. Ele nem entende que eu fiquei só 5 ou 6 jogos ali, mas foi assim que Cristo trabalhou por nós. Ele fez, fala assim comigo, tudo. Eu só chego na hora boa, na hora certa, no momento certo, e usufruo de tudo que Ele fez. Agora eu pergunto, eu posso tirar da história que foi para a revista Placar, foi para os noticiários de esporte do Brasil, eu posso anular da história que eu fui campeão aquele ano, sim ou não? Está marcado aonde? Na história. Eu posso anular a morte de Jesus? Sim ou não? O que eu vou falar aqui é muito sério e muito gostoso também. Coloque em Hebreus 10:14 aqui para mim. Por uma só morte. A Bíblia diz que na época de Jesus, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Olha, quantas vezes Jesus morreu? Fala uma só. Não existe reencarnação, gente, existe ressurreição. Uma só vez Ele morreu pelos nossos. Quando Ele morreu, Ele fez 2 coisas. Ele aperfeiçoou, fala comigo, para sempre. A salvação, fala assim comigo, é eterna. Ou seja, eu vou mudar a colocação, perdão. Vou diferenciar aqui, de eterna e para sempre. Eternidade é uma coisa, para sempre é outra. Vira para a pessoa que está do seu lado, diga assim, está saindo fumaça da sua cabeça agora. A Bíblia diz, no Salmo 90, diz que Deus, diz assim, ó, verso 1, de eternidade a eternidade, Tu és, gostoso, né, falar esse versículo, fala sério. Antes que os montes nascessem, antes que surgisse isso, surgisse aquilo, meu poder, blá, blá. E aí o Espírito fala através do salmista, de eternidade a eternidade, Tu és.
significa que uma eternidade tem um fim. De eternidade, acabou, começa a outra. Eternidade porque eu sou limitado, a contagem lá é ilimitada, mas existe uma contagem de eternidade agora, eternamente não. Eternamente é eternamente. Agora entrou o ilimitado. Entendeu aí a diferença? Vamos seguir então. A Bíblia diz agora que por uma só oblação aperfeiçoou para sempre, ou seja, a salvação é eterna. Pelo sangue eu sou justificado nele para sempre. Eu não preciso de duas salvações. Eu não preciso que ele venha e morra de novo. Eu não preciso que o sangue dele venceu, agora chegou num tempo de validade vencida, eu vou ter que ir até ele, dá para o senhor morrer de novo, porque venceu aquela salvação. Não, o sangue significa que aquilo que ele fez foi para sempre, e é por isso que ele nos aperfeiçoa para sempre. Só que toda vez que somos salvos, você percebeu que você não morre, você continua aqui. A pessoa aceita Jesus, mas continua aqui. Se Deus quisesse você no céu, raciocina comigo, será que Ele não te levaria assim que você aceitasse Jesus? Mas Ele te deixa aqui, para quê? Olha o que a Bíblia diz. Ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Nós somos santificados progressivamente agora através dele. Como isso funciona? Hebreus 9:22, coloca aí para mim, por favor. Como é que isso funciona? E quase todas as coisas segundo a lei se purificam, fala comigo, com sangue. Porque sem derramamento de sangue, fala comigo, não há remissão de pecados. Então, para você entender agora, Abel foi o primeiro que derramou, ofereceu a Deus sangue. Caim, se você pegar Gênesis 4, vai ver que ali no verso, até o verso 4, diz que Caim oferece do fruto da terra, o melhor que colhe, ele tira lá uma quantidade e oferece a Deus. Ele queima a Deus. Abel não. Abel pega da melhor das ovelhas, fala assim comigo, derrama sangue. Olha só, todas as coisas no Velho Testamento se purificavam quando havia derramamento de... Estima-se que só no Velho Testamento até a vinda de Jesus, que 2 bilhões de cordeiros foram sacrificados para cobrir os pecados do povo. Cobrir, não é tirar, não é limpar, cobrir. 2 bilhões de animais morreram sacrificados para que Deus não matasse o povo. Então vem a palavra de Deus dizendo que as coisas se purificam com sangue, mas Abel foi o primeiro a entender isso. Lá em Gênesis 4 ainda ele entendeu isso, e a Bíblia diz em Gênesis 9, 4, mais ou menos isso: não comam a carne com sangue, porque é vida. E mais, em Levíticos, a Bíblia diz em Levíticos 17, 11, que a vida da carne está no sangue, ou seja, o sangue é a propiciação pela vida. A vida está no sangue, e o sangue é vida. Então Abel ofereceu mais do que algumas sementes, arbustos, frutos, repolhos, qualquer outra coisa. Abel, fala assim comigo, ofereceu vida. Se o sangue era vida, Abel ofereceu vida, ofereceu sangue. E quando ele oferece sangue, Deus aceita a oferta de Abel, porque há derramamento de sangue. E Abel foi o primeiro entre milhares de outras pessoas, que depois dele vem Abraão, Isaac,
Jacó, todo mundo sacrificando, Davi, Salomão, Saul. Aí vem, a lista é extensa. Todo o Velho Testamento e todo o judaísmo é baseado em sacrifício de animais, derramamento de sangue. Aí vem João 1:29, João Batista olha para aquele que vem de encontro a ele lá no Jordão. Ele olha bem, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a ele ouvi. Então vem Jesus, se apresenta como Messias, cumpre 332 profecias nele. Nenhum outro ser no planeta conseguiria ser como ele sem pecado. Então ele vem e morre. O seu sangue lá na glória, e ele diz: está perdoado, está salvo. A morte dele é a minha vida. Ele derrama o seu sangue, fala assim, uma só vez, e Deus aceita. Antigamente não, todos os cordeiros, bois, touros, bodes que eram sacrificados era para cobrir o pecado do povo. Vem Jesus, um novo sacerdócio, e ele entra uma só vez, levando o sangue inigualável, sem pecado. Ele foi alguém que nunca mentiu, que nunca pecou, que nunca errou, o único que pôde passar por aqui e ser inocente. Na terra, Jesus teve mãe, mas não teve pai. No céu, Jesus tem pai, mas não tem mãe. E ele vem, e eu vejo aqui que aquilo que Deus começou lá atrás com Abel, Deus termina agora com Cristo lá na cruz. Por isso que Hebreus 9, 11, 12, coloca aqui para nós, grava o que você está recebendo em nome de Jesus. 9, 11. Mas vindo quem? Fala Cristo, enche a boca e fala Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros. Olha onde a gente vai, gente. Por um maior e mais perfeito tabernáculo, não aquele do deserto, não feito por mãos, isso é, não desta criação. Olha o 12 agora. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou quantas vezes? Quantas vezes diante de Deus? Por isso que quando ele ressuscita, Maria vai tocar nele, ela fala, Rabone, e ela vai tocar e ele diz, não me toques, porque eu não subi para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Ou seja, ele tinha que sair dali e levar o seu sangue no propiciatório de Deus, para que toda a raça humana fosse salva. Amém, gente? Está dando para entender ou não? E a Bíblia diz que ele entra uma vez no santuário, que é diante de Deus, havendo efetuado, fala assim comigo, uma eterna redenção. Ou seja, o Filho de Deus tornou-se um Cordeiro de Deus. A cruz tornou-se um altar. O sangue se tornou a minha justificação. Por isso que agora, quando o inimigo chega para um filho de Deus e aponta os seus pecados, ele olha para a cruz do Calvário e ali Romanos 8 vai brilhando diante dele e diz, nenhuma condenação há agora para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não nasceram da vontade da carne, mas de Deus. Porque o sangue nos purificou, nos justificou, nos santificou. Então em sua morte eu tenho a minha redenção eterna. Ou seja, Jesus não precisa morrer mais. O verso 12 aqui diz que foi uma só vez. O que eu precisava para ser pago, a minha dívida foi paga. O que era necessário para ser feito, foi feito. O sangue inocente foi oferecido, foi ofertado de uma vez por todas e Deus recebeu. Quando eu li aqui que eu fui santificado e justificado,
É mais ou menos como a conquista do meu time. Eu nem merecia, gente, mas eu estava lá recebendo medalhas e recebendo o troféu. Mas eu merecia? Não, cheguei no final. Eles fizeram tudo, mas tem como eu chegar e falar assim: gente, eu não mereço isso? Não, Jesus fez tudo, você não merece, mas Ele fez. Jesus tomou as minhas e as suas dores, Ele fez o trabalho, fala assim comigo, por nós. Por isso que a obra redentora é dele. Quem deixou sua glória foi Ele. Quem se vestiu de carne, pele, sangue, ossos, nervos, foi Ele. Quem planejou a sua vinda foi Ele. Quem mostrou o reino dos céus foi Ele. Quem nasceu no ventre de uma virgem foi Ele. Quem cresceu entre nós foi Ele. Quem se tornou luz dentre os homens foi Ele. Quem levou o plano de salvação até o final foi Ele. Quem morreu pelos meus pecados foi Ele. Quem ressuscitou foi Ele. Tudo é dele. Tudo é dele. Então a palavra de Deus diz aqui, de maneira tão gostosa, tão linda, que o sangue significa que a minha salvação, fala assim comigo, está completa. Quantos aqui acham agora que são mais salvos do que quando foi salvo? Às vezes assim, uma pessoa fala assim comigo num aconselhamento: ó, hoje a gente está mais casado do que antes quando fomos casados. Eu falei, impossível. Mas a pessoa diz, hoje nós estamos melhor. Ele quis dizer que está melhor o casamento. Mas eu disse, mais casados do que hoje, mais do que vocês foram no início, é impossível. Pode estar melhor o casamento, mas o casamento é o mesmo. Você não consegue estar mais salvo do que estava quando aceitou Jesus. Quando seu nome foi escrito no livro da vida. Aquele momento foi ímpar. Você não consegue outro momento maior do que aquele. Agora tem um ponto. Mas então eu não melhoro. Melhorar é outro quesito. Você pode desenvolver, fala comigo, desenvolver a salvação com temor e tremor. Agora sim, vamos entender o que é o sangue e o que é a água. O sangue, fala assim comigo, é a minha salvação, a minha justificação. Diga assim: ninguém tira de mim. Gente, é isso mesmo. Se você pegar Romanos 8, lá quando Paulo vai dizendo que nós somos mais do que vencedores, lá pelo verso 37, ele diz o seguinte: ninguém pode tirar esse amor de mim. Ele diz, nem anjos, nem principados, nem governos, nem autoridades, nem pessoa humana, nem demônios, nem pau, nem pedra, nem todo o inferno dado às mãos juntos pode me tirar, ou pode tirar o amor de Deus que está em Cristo Jesus para comigo. Isso é o sangue, é meu, ninguém tira, está garantido. Então, o que significa a água que saiu junto? Se o sangue é minha justificação, e Ele me aceitou, e Ele me salvou, o que é a água? A água, fala assim, é o trabalhar do Espírito em nós. Você entende que quando você foi salvo com todos os defeitos possíveis e cabíveis que você carrega? Por que não foi só o sangue? Porque se fosse só o sangue, quando você aceitou Jesus, o anjo viria, dava uma paulada na sua cabeça, ou um raio direto no seu coração e falava, vem para cá, não fica mais aí não. Agora, Deus deixa você viver aqui, porque Ele quer que você viva para a glória dEle, para o louvor da glória dEle. E quem é que faz isso? Fala assim, o Espírito Santo. A água é o trabalhar do Espírito em nós. O noivo aceitou a noiva aceitou o noivo, os dois estão prometidos, amém? Amém, gente? Você está salvo, amém? Você é a noiva de Cristo, amém? Agora, o amigo do noivo prepara a noiva para o casamento.
significa água. O Espírito Santo trabalhando em mim e em você, para desenvolver aquilo que Jesus fez por nós. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: olha, o Espírito Santo está trabalhando muito para você ser salvo. Falei: não. Quem trabalhou pela minha salvação foi Jesus Cristo. O Espírito Santo está me modificando, me transformando da salvação que eu recebi. O Espírito Santo não vai morrer por mim. Ele não vai lá na cruz. Ele não vai entregar seu sangue. Ele é santo. Ele é um Espírito. Quem conquistou, trabalhou por mim, foi Jesus Cristo lá na cruz. Quando Ele morreu, Ele trabalhou por mim. Agora, o Espírito Santo vai trabalhar em mim. A sua salvação é Deus trabalhando por você. Ele já fez. Muitas pessoas falam: e agora, como vai ser? Não se preocupe como vai ser. Ele já fez. Agora, o trabalho de Deus, fala assim comigo, é em mim. Então aqui entra o ponto para a gente finalizar. Há possibilidade de pessoas estarem salvas com muitos defeitos e deformidades interiores? Sim. Emocionais? Sim. Sentimentais? Sim. Profissionais? Sim. Em qualquer área. Familiar? Sim. Mas eu estou na igreja, e daí? Estar na igreja não faz de você um cidadão do céu ainda, do jeito que o Espírito Santo quer. Você está aqui sendo transformado. Dia a dia Deus vai moldando, mudando, melhorando. O que tem de gente que só vê o sangue. Agora eu estou salvo, então eu não quero saber mais das coisas desse mundo. Ele morre para as coisas desse mundo. Ele não liga mais para nada nesse mundo. Por quê? Porque ele já está salvo. Tem outras igrejas que já não dão valor à salvação. Dão valor à área social, a cuidar disso e fazer aquilo. Então ele esquece a primeira parte, que é essa parte espiritual. A Bíblia, na verdade, quando sai sangue e água, ele quer dizer que para você sentar na mesa com ele, você tem que ter certeza que está salvo. E você tem que ser transformado dia a dia para a glória dele. Isso quer dizer, irmão, que muita coisa que você pensa como pessoa, ele tem que tirar. Muitas coisas que você guarda como indivíduo, ele tem que tirar. Muitas coisas que o seu coração carrega, ele tem que arrombar e destruir. Sabe por quê? Porque esse é o papel do Espírito Santo. Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. João 14 diz: eu vos enviarei o Consolador. E o detalhe é que o Consolador, Jesus diz, ele estará convosco e habitará em... ele estará do lado de fora para proteger e dentro para limpar, para guardar. Isso significa que muita gente está sofrendo porque não entendeu ainda que saiu água e sangue dele. Muitas pessoas estão fazendo a obra para si mesmos. Muitos líderes estão fazendo uma autopromoção de si mesmos. Muito daquilo que a gente chama de evento, muito daquilo que a gente chama de congresso, muito daquilo que a gente chama de apresentação, muito daquilo que a gente quer, o intuito é outro, é mais aparecer no meio para todas as pessoas do que no céu. O nosso culto é para Ele, o meu culto é para Ele. O meu coração se ajoelha e se rende para Ele. Quando eu entendo que tudo é dele e nada é meu, e tudo o que eu estou fazendo aqui é só gerindo uma gestão naquilo que é dele, mas que Ele vai tomar contas, Ele vai prestar, eu vou prestar contas a Ele, porque Ele vai pedir contas disso. Então,
Eu me abomino, eu falo como Jó, eu me abomino no pó e na cinza, porque muito daquilo que eu disse que foi Deus, que foi glória de Deus, que foi poder de Deus, que foi unção de Deus, nada mais era do que a minha influência. Quando Deus chega para Samuel e fala: Samuel, não é esse, eu o rejeitei. Samuel chega na casa do pai de Davi e olha para Abinadab, Samar, os irmãos de Davi. Ele pensa consigo mesmo: Deus, tu és fantástico, porque o homem tem um porte, o homem é bonito, o homem é forte, isso aqui pode ser realmente futuro rei. E Samuel vai em direção a ele para ungir, e Deus diz assim: Samuel, não é este. E ainda a Bíblia diz que Deus fala: eu o rejeitei. Era o mais bonito diante dos olhos. Muito daquilo que a gente faz para Deus, Deus rejeitou, porque Deus viu o nosso coração não transformado pelo Espírito Santo. Quando vocês cantarem aqui, não se importe quem está aqui. Olha, hoje eu não estou bem porque tem pouca gente. Hoje eu não estou bem porque as pessoas que eu convidei não veio, não vieram, não estiveram, não. Quando vocês estiverem aqui, se liga com o trono e tenha uma só preocupação: Senhor, Tu estás recebendo, chega até aí. Eu quero com a minha alma, com o meu ser, cantar a Ti um cântico novo. Eu não quero ser um animador de plateia, de auditório. Eu não quero fazer o povo gritar, pular, levantar as mãos. Eu quero que cada um tenha a sua liberdade mediante o céu que desce aqui. Quando você pregar aqui, pregue, não imitando pastores bem-sucedidos, ministérios bem-sucedidos, e fazendo até parecer que é o outro que está aqui, não você. Vem e fala: Espírito Santo, recebe meu culto a Ti. Que essas palavras que vão ser agora gravadas aí no céu, quando eu chegar aí, que elas estejam condizendo com o meu coração. Entendem? É diferente de só estar na igreja. É diferente de fazer da igreja um palco, um show, um negócio. É lidar com vida e morte, céu e inferno, é falar a verdade de Deus. E o Salmo 51, Deus é claro que Ele deseja que a verdade esteja no íntimo. O sangue é a sua salvação. Jesus já fez por mim e por você. A água é o trabalhar do Espírito Santo em nós. Todos os dias você levanta os olhos e quando acordar, faça mais ou menos uma oração que eu faço. Eu agradeço a Deus por estar vivo e eu falo: Espírito Santo, é mais um dia que o Senhor pode trabalhar em mim. Trabalha. E eu vou dizer: Ele trabalha, hein? Porque eu fico ansioso esperando que aquilo dê certo. E eu falo: Senhor, tá vendo aí? Você não falou para trabalhar? Estou trabalhando. Fica na sua aí, vai vivendo sua vidinha aí que eu estou trabalhando. E eu falo: mas Deus, eu estou querendo isso, estou querendo. Você querendo é uma coisa, eu trabalhar é outra coisa. Sabe como você vai participar da ceia do Senhor? Grato pela sua salvação. Eu estou salvo em Cristo. E agora, grato porque o seu coração quer que o Espírito transforme, mude, molde para a glória dEle. Se Jesus quisesse você no céu, Ele te levaria. Já que Ele quer você aqui, Ele quer você, fala comigo: transformado. Diga: modificado, moldado. Eu fui visitar uma pessoa essa semana, uma família, e essa pessoa passando por problemas assim, e do nada essa família começou a se lembrar de como eles eram no início do ministério. E eu disse a eles: você viu onde você chegou,
você viu como está faltando essa palavra viva, você viu como o Espírito não consegue entrar, não consegue fazer, você viu a situação de vergonha que chegamos, mas nós estamos na casa de Deus e achamos que estando na igreja nada vai acontecer. Escute: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Todo dia é dia de ser moldado, todo dia é dia de fórmula nova, de cântico novo, de oração nova, de vida nova. Todo dia é dia de desafio novo, todo dia é dia de vitória nova. Por isso que você está aqui. Você não está pronto ainda. Se você estivesse, pode ter certeza que Deus já te levaria. Se você não está pronto, se prepare para ficar. Olha a ira que está aí dentro. Olha o orgulho que reina aí. Olha toda a revolta que nasce dentro de você quando você é contrariado. Vigie a sua vida. Olha os gritos. Eu canso de falar para todos os que eu conheço: deixai toda gritaria e ira. Eu falo, gente, parem de gritar por qualquer coisa. Grito é sinônimo de desequilíbrio. Ah, mas eu não consigo. Não consegue não. Se cada grito que você desse, você tivesse que pagar R$100, eu duvido que você gritaria uma vez sequer no dia. Mas a Bíblia diz que nós devemos ser transformados, moldados. Deixai toda mentira, todo engano, toda malícia. Quantas vezes nós, porque somos contrariados, nós levamos outras pessoas a pensar como nós, contra aquele que nos contrariou. Deixa a água entrar, porque a água saiu dele para isso. O sangue é para você ser salvo. Você não é mais salvo hoje do que foi ontem. Você está salvo pelo sangue derramado e o preço que foi pago. E esse preço que a gente comemora hoje na ceia. Agora a água é uma transformação constante, eternamente. Vamos ser transformados. E pasme, até quando você chegar no céu, você vai continuar aprendendo. A transformação é constante. Tem muita gente que pensa que quando chegar no céu vai ter uma auréolazinha, 2 asinhas, uma harpa e vai ficar andando e voando sobre as nuvens, cantando uma musiquinha que aprendeu lá. Esquece. Vamos participar hoje do que Ele fez. Esse derramamento de sangue. E quando eu e você estivermos lá, diante de Deus, para receber todo o nosso prêmio, ou a nossa recompensa, e a Bíblia chama isso de galardão, guarde isso comigo. Apenas um conhecerá que você não mereceu. Os anjos vão olhar para você e vai olhar para mim como noiva do Cordeiro e vai falar assim. Talvez se cumpra o Salmo onde diz: abram-se, ó portais eternos, porque vai entrando o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso nas batalhas, o Rei eterno. Está entrando Jesus e junto com Ele a sua noiva. Vai comigo, vai vendo isso. A noiva vai entrar atrás dele, atrás do noivo. Ele está entrando, os portais eternos se abrem. E ele vai entrando e a sua noiva entra junto. E os anjos estão do lado. Os lados estão tomados. Milhões e milhões de seres. Miríades e miríades. Incontáveis companhias de anjos estão aplaudindo. E olhando para a noiva e dizendo: ela é linda. Ela é pura. Ela é santa. Ela é sem mácula. E sabe quem fez isso? Fala assim: a água. Fala o Espírito. O Espírito vai cuidar da noiva. Amém, gente? E eu e você vamos estar entrando lá. E eles vão olhar para nós e vão aplaudir. E mais uma vez o céu venceu.
E daqui a pouco você vai olhar para você e vai falar: mas eu não mereci estar aqui. Só que nenhum daqueles seres sabe disso. Só um que está ali, que vai te receber como noivo, é que sabe da sua vida. E ele não vai te expor. Ele só vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai. Possui por herança o reino dos céus, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Fique de pé comigo. Feche os seus olhos. Abra o seu coração. A Bíblia diz em 1 de Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança. Gente, está aqui, ó, a nova aliança. O meu preço, o seu preço, lá do Calvário, está aqui. O sangue que foi derramado é a minha salvação, minha justificação, minha santificação. E a água é minha transformação, é o Espírito. Deus trabalhou por mim quando mandou Jesus, e Deus trabalha em mim quando manda o Espírito Santo. Esse é o significado, porque a obra foi perfeita, completa. Jesus morreu, ressuscitou, está preparando um lugar para nós, e agora o amigo do noivo, o Espírito Santo, amado e maravilhoso, está preparando a sua noiva para o encontro do noivo. A água significa que todos os dias Ele está nos limpando, todos os dias Ele está nos perdoando, todos os dias Ele está nos preparando. E é por isso que você pode ser perdoado, por causa dessa água viva. Pai, estendam as mãos para cá, gente, por favor. Eu quero abençoar esses elementos. Aqui está o pão e o cálice, o vinho que representa o teu sangue, o pão que representa o teu corpo. Tua palavra diz que do seu lado milagrosamente saiu sangue e água para cumprir as profecias. Então, aquele que viu isso testemunhou, e o seu testemunho é verdadeiro, porque é o Espírito quem testemunha, e Ele é a verdade. Jesus já fez tudo o que deveria fazer. Ele já nos salvou, já expôs à vergonha os principados e potestades, já cravou os meus pecados lá na cruz do Calvário. Agora, a água do seu Espírito trabalha conosco todos os dias. Cada dia que passa nós melhoramos, nós somos moldados, nós somos tocados, nós somos transformados. Que esses elementos, de simples elementos, tenham agora a porção exata do céu, que se transformem aqui espiritualmente no corpo e no sangue do Senhor. E todos nós que vamos participar da sua mesa hoje, possamos entender que o sacrifício foi perfeito, e aceitamos a direção do teu Espírito. Obrigado, Senhor. Nós abençoamos em nome de Jesus. Peguem do pão, peguem do cálice.
Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu falar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, não descansa com as 99, se uma se perdeu. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, não descansa com as 99, se uma se perdeu. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, quebra as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, quebra as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas,
comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. O sangue nos salvou. A água nos transforma dia a dia, nos purifica. É por isso que muita gente pode dizer: eu era assim, agora estou diferente. Porque dia a dia o Espírito vai trabalhando. Esse é o significado. Deus queria te salvar e agora quer te mudar, te curar, te transformar, te renovar. E é por isso que Ele morreu por nós. Por isso que do seu lado saiu sangue e água. E hoje nós somos gratos a Ele. Você que pegou do pão, levante ao céu agora e nós vamos ser gratos a Deus por tudo que Ele sofreu por nós. Significa esse pão? Significa que Ele foi esmagado e moído em meu lugar, pelos meus pecados, pela minha mente, pela malícia do meu coração, do meu ser. Ele perdoou quando eu ainda nem tinha cometido o pecado. Ele me perdoou quando Ele morreu por mim. Ele pagou com o seu corpo. E assim, Deus, nós queremos te agradecer por essa noite, por cumprir um dos memoriais que Tu nos coloca, e que através desse pão nós partilhamos da Tua mesa nessa noite, gratos por tudo aquilo que o Senhor sofreu por nós. Coma do pão. Agora com o cálice. Esse foi o preço pago pela minha e a sua vida, pela minha salvação. Fui resgatado com o sangue, e ninguém tira isso de mim. Alegre-se, ninguém tira isso de você. Ninguém pode tirar isso de você. Ele nos comprou. Ele nos comprou para si mesmo. Ele nos comprou. Ele te escolheu. No meio de 7 bilhões de pessoas nesse planeta, Ele olhou. Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. O Senhor reina. Obrigado, Deus, pelo sacrifício do Calvário. Obrigado pelo sangue derramado. Obrigado pelo amor. Somos salvos. Nessa noite, Deus, nós cumprimos o Teu memorial até que Tu voltes. Ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. Perdoa os pecados desse povo e prepara-os para a Tua volta gloriosa. Ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. Beba do cálice. Traz luz para a sombra.
muralhas, quebra as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, quebra as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, quebra as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, quebra as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras. Aleluia. Fique de pé. Vamos encerrar. Pra me encontrar. Derruba as muralhas, quebra as mentiras pra me encontrar. Levante as suas mãos. Adore. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, quebra as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, quebra as mentiras. Aleluia. Quantos foram abençoados nessa noite? Levanta a mão. Você que foi abençoado, diga assim comigo: isso que é Deus. Isso que é a igreja. Aponta para alguém que está do seu lado e diga: isso que é irmão. Quebra as mentiras. Aleluia.